Quem constrói o sentido da sua vida é claramente você, mas você não faz isso de qualquer modo, e eu quero refletir sobre como você pode fazer isso à luz de um grande filósofo chamado Jean-Paul Sartre, aqui nessa obra dificílima, O Ser e o Nada. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Vamos refletir sobre essa questão da construção do sentido da vida em determinadas condições que não são postas por você, a partir da teoria filosófica existencialista do Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, francês. Tem algumas frases atribuídas ao Sartre que são bastante conhecidas, mas que talvez não sejam plenamente compreendidas. Vamos começar por elas. E em seguida eu quero compartilhar com você trechos do Ser e do Nada, esse aqui especificamente, mas até chegar lá, vamos explorar duas frases. E a primeira delas é: Sartre disse que a existência precede a essência. Inclusive, essa frase é retirada do Heidegger, coisa que o próprio Sartre diz no Ser e no Nada. Essa frase não é uma frase original. O Heidegger só utiliza no Dasein, que é uma palavra específica do Heidegger, a existência precede a essência. Mas qual que é a ideia? O que é essência? O que é existência? Essência, desde Aristóteles, é a forma de algo, é a definição de algo, é aquilo que algo tem de imutável. Em termos mais específicos, são os atributos necessários de algo, que fazem daquele algo ser ele e não qualquer outra coisa. O que são atributos? Bom, fazendo a. Eu vou ignorar aqui uma distinção mais sutil. Eu vou, para os efeitos do argumento, considerar que atributos são características, tá? Então, um atributo meu é ter cabelo preto, outro atributo meu é ter a pele da cor branca, outro atributo meu é ter barba, outro atributo meu é ser professor, outro atributo meu é ser sexo masculino, outro atributo meu é ter 36 anos e por aí vai. São características que eu tenho. Algumas dessas características são atributos necessários, ou seja, se eu retirar de mim, eu deixo de ser quem eu sou? Não. Não. Atributos necessários meus são animalidade. Se eu retiro de mim a característica de ser um animal, eu deixo de ser eu, ou qualquer outra coisa. E racionalidade. Se eu tiro de mim a racionalidade, eu deixo de ser eu e passo a ser qualquer outra coisa. Então, a essência são aqueles atributos necessários que fazem de mim o que eu sou e não qualquer outra coisa. Existência é aquilo que me constitui enquanto um ser, vou ser redundante aqui, mas em seguida eu explico, existente. Ou seja, enquanto um ser localizado espaço-temporalmente, enquanto um ser que tem inúmeros atributos, dentre eles não só os necessários, mas também os atributos contingentes. Ter barba, ter cabelo, estar vestindo uma blusa preta agora, são todas características, atributos contingentes. Eles estão aqui, mas poderiam não estar. É isso que é um atributo contingente. Estão, mas poderiam não estar. Esses atributos contingentes fazem a minha existência. Quando Sartre diz, portanto, que a existência precede a essência, é que em nós, seres humanos, o que acontece é, antes de qualquer definição do que somos, primeiro nós estamos num mundo. O fato de estar num mundo localizado, situado, contextualizado, é prévio a qualquer constituição ou definição do que nós venhamos a ser. Nós primeiro nos localizamos, né? Estamos numa situação para depois nos definirmos. Essa é a ideia do existencialismo. A definição de quem nós somos não é prévia à nossa situação. Primeiro vem a situação, depois vem quem nós somos. Tem uma frase que não é do Sartre, mas que clarifica essa ideia, que perpassa todo o movimento existencialista, que é uma frase do Ortega y Gasset, filósofo contemporâneo espanhol, em que ele diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, eu igual a eu mais minhas circunstâncias. Eu sempre ajo numa situação, eu sempre ajo num contexto. O mundo me precede. Eu não posso ser concebido fora do mundo. Então, isso seria uma abstração pura e simples, não seria eu.
Essa é a ideia existencialista por excelência, a ideia de que há um mundo que nos precede e nos entender é sempre nos entender nesse mundo, ou seja, sempre situados, correto? Quando Sartre fala, em seguida, e aí vem a segunda frase, que o homem está condenado à liberdade, isso implica dizer que o homem sempre decide. O homem sempre decide. Inclusive, não decidir é uma decisão. Ou seja, escolher se omitir é uma escolha. Escolher ficar em silêncio é uma escolha. Essa é a ideia. Uma vez que o homem, pela sua constituição mais própria, é aquele que sempre se projeta para fora de si, é aquele que sempre se constitui enquanto se projetando no mundo, se projetando numa situação específica, que não está dada previamente, e portanto é nova, a sua constituição mais própria é ter que decidir a cada momento para onde vai. Certo? Isso não significa negar biologia, química e física. Por quê? Porque biologia, química e física são as circunstâncias em que nós sempre estamos. Só que isso não esgota quem nós somos. Porque se assim o fosse, todos seriam uma coisa só. Ou todos um, teriam uma padronização de comportamento, coisa que não acontece. A ideia é que eu sou eu em minhas circunstâncias, à la Ortega y Gasset. E nós, portanto, estamos condenados a ser livres no sentido de que nós não temos escolha, nós escolhemos. É paradoxal, mas esse é o sentido da coisa. Nós não temos escolha, nós escolhemos. Não escolher é escolher não se pronunciar, nesse sentido. Então, essas duas frases constituem quem somos nós, né? Nós somos seres existentes, antes de essentes, e nós somos seres livres, no sentido de que sempre escolhemos. A ideia, então, que vem é, tá, se nós somos livres, nós constituímos o sentido da nossa própria vida. Ele vem de acordo com a ação que nós temos no mundo, certo? Certo. Eu posso, portanto, ser o que eu quiser? Eu posso ser o que eu quiser, basta que eu me esforce? Não. E aí que está o negócio. E essa questão específica que eu queria compartilhar com vocês aqui, que está escrito nessa página do Ser e do Nada, liberdade e facticidade à situação. O Sartre começa dizendo assim: o argumento decisivo empregado pelo senso comum contra a liberdade consiste em nos lembrar da nossa impotência. Longe de podermos modificar nossa situação ao nosso bel prazer, parece que não podemos modificar-nos a nós mesmos. Não sou livre nem para escapar ao destino da minha classe, minha nação, minha família, nem sequer para construir meu poderio ou minha riqueza, nem para dominar meus apetites mais insignificantes ou meus hábitos. Nasce o operário francês sifilítico hereditário ou tuberculoso. A história de uma vida, qualquer que seja, é a história de um fracasso. Ele continua. Essa é uma objeção, né? Assim, como é que eu posso dizer que alguém é livre se alguém tem uma classe, se alguém tem uma nacionalidade, se alguém tem uma nação, uma família, e isso não é escolhido, as pessoas simplesmente são jogadas ali. Como é que eu digo que eu escolho o sentido da minha vida, para onde eu vou, a finalidade, o valor da minha vida? Como é que eu faço isso? E aí o Sartre dá dicas de como compreender isso, tendo que explorar um pouco mais o conceito mesmo de liberdade. Como é que ele faz isso? E aí dê uma olhada aqui. Outra página do Ser do Nada, tá? Dê uma olhada. Espera aí, eu acho que tem que... Aqui. É necessário, além disso, diz o Sartre, sublinhar com clareza contra o senso comum que a fórmula ser livre não significa obter o que se quis, mas sim determinar-se por si mesmo a querer, no sentido lato de escolher. Em outros termos, o êxito não importa. O êxito não importa. Olá. Em absoluto a liberdade. O êxito não importa em absoluto a liberdade. A discussão que opõe o senso comum aos filósofos provém de um mal-entendido. O conceito empírico e popular de liberdade, produto de circunstâncias históricas, políticas e morais, equivale à faculdade de obter os fins escolhidos. Ou seja, o Sartre está dizendo assim, as pessoas pensam que liberdade é obter tudo aquilo que você quer.
E não é o caso. Liberdade não é isso. O conceito técnico e filosófico de liberdade, o único que consideramos aqui, significa somente autonomia de escolha. É preciso observar, contudo, que a escolha, sendo idêntica ao fazer, pressupõe um começo de realização de modo a se distinguir do sonho e do desejo. Ou seja, liberdade é ter, nem estou compartilhando com vocês, autonomia de escolha. Só que escolha é possibilidade de fazer. É possibilidade de fazer. Ou seja, se você não pode fazer, você não tem escolha sobre tal ato. Percebe? Só tem escolha se você pode fazer. Você não tem escolha para, agora eu vou me teletransportar para a China. Isso não é uma escolha. Você não tem possibilidade de fazer isso. Olha o que vem em seguida aqui. Cadê? Assim, não diremos que um prisioneiro é sempre livre para sair da prisão, o que seria absurdo, nem tampouco que é sempre livre para desejar sua libertação, o que seria um truísmo irrelevante, mas sim que é sempre livre para tentar escapar, ou fazer se libertar, ou seja, qualquer que seja a sua condição, ele pode projetar sua evasão e descobrir o valor de seu projeto por um começo de ação. Nossa descrição da liberdade, por não distinguir o escolher do fazer, obriga-nos a renunciar de vez à distinção entre intenção e ato. Então, se você tem uma certa intenção e você chama ela de livre, é porque ela pode se reverter em ato. Se ela não puder, ela não é uma intenção verdadeira, ela é apenas um devaneio da sua parte. Quando você entende liberdade nesse sentido maduro filosófico, ou seja, você sai daquela noção de liberdade enquanto eu posso fazer o que eu quiser, para a liberdade no sentido de possibilidade no meu campo de ação, aí você pode construir o seu sentido. Ah, Vitor, o sentido da minha vida é ser um jogador de basquete. Você tem as condições para ser um jogador de basquete? Ah, Vitor, mas eu poderia ser tanta coisa, eu poderia ser um médico. Eu me lembro que tem uma anedota de um colega de faculdade que contava sempre a mesma história. Eu acreditava, até eu saber que não era bem assim. A história era a seguinte: ele gostava muito de Sartre, inclusive de existencialismo. Ele falava assim: olha, eu vim fazer filosofia, mas eu desisti de medicina para fazer filosofia. Eu falava, caramba, que cara mais determinado, né? Assim, caramba, eis aí alguém que abandonou um futuro, poxa, bastante certo, né? Medicina tem bastante empregabilidade e é socialmente reconhecida por pagar bem, de fato. Mas só que, com o tempo, eu fui descobrindo que a desistência de medicina, a qual ele sempre se referia, queria dizer que ele deixou de fazer o vestibular para a medicina. Não que ele passou no vestibular, ingressou na universidade e desistiu do curso. Não. Nota que são duas coisas muito diferentes. Assim, ou seja, não estava na possibilidade de ação dele passar para a medicina. Por quê? Porque ele não conseguiu passar no vestibular. Então ele nunca soube, nesse sentido que ele desistiu de medicina, entende? A mesma coisa quando você diz, poxa, mas poderia ser qualquer outra coisa que não o que eu estou sendo agora. Poderia mesmo? Você poderia ser qualquer outra coisa além do que você é agora? Assim, você é tão bom a esse ponto de querer ser qualquer outra coisa? Ou você tem limitações muito claras que você só não está enxergando, que te impedem de ser essas outras coisas que você vislumbra que poderia ser? Ah, mas eu estou com uma pessoa aqui, mas eu poderia estar com todas as outras do mundo. Poderia? Fazer que nem aquele meme da internet, né? Será? O papo que rola nas redes é que você poderia. Será? Será? Se você analisa bem, não. Você não poderia coisa nenhuma. Você tem limitações mil que te impedem de fazer tudo aquilo que você acha que poderia fazer. Você não é livre para fazer infinitas coisas. Por quê? Porque você tem uma situação, uma facticidade, nas palavras do Heidegger. Do Heidegger não, do Heidegger também, e do Sartre. Os dois utilizam a palavra. Então, sim, você é livre para querer, certo? Para querer. Mas para executar, isso sempre vai depender da sua situação. Portanto, todo plano de ação requer um reconhecimento da sua situação, das suas limitações, de como você pode explorar as suas potencialidades.
e, portanto, a ampliar o seu campo de liberdade. Todo esse é o jogo. Você pode ser livre, mas você não é livre em qualquer circunstância. A circunstância está dada, com inúmeras variáveis. A liberdade é sempre situada. Não existe liberdade de fazer o que você quiser. Espero que essa distinção tenha te ajudado de verdade. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, se torne membro do canal, caso você queira estudar filosofia, tanto da parte iniciante quanto da parte avançada. Tem um curso específico para membros aqui chamado Mapa da Filosofia. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição do vídeo. Não se esquece, você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates.